Dorival Júnior deve ser o novo técnico do Corinthians. Grêmio busca a volta de Mano Menezes e Jürgen Klopp vira opção para assumir o Real Madrid. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa sexta-feira do Mercado da Bola. Nós vamos começar a edição dessa sexta do Mercado da Bola pelo futebol internacional, começando pela Itália, onde o Milan tomou uma decisão quanto ao futuro de Kyle Walker, lateral direito inglês de 34 anos que está emprestado ao time rossoneiro pelo City até o final da temporada. Segundo informação do jornal La Gazzetta dello Sport, os 12 jogos que o Walker fez até o momento com a camisa do Milan foram suficientes para convencer a diretoria de que eles devem comprá-lo ao final desse período de empréstimo. Então, ele não voltará para o City ao final da temporada. Ele vai ficar no Milan e o Milan vai comprá-lo. Lembrando que já era um desejo do jogador ir embora do City de maneira definitiva, até porque na Inglaterra ele vinha atravessando diversos problemas pessoais. E para o próprio City, querendo ou não, isso é bom, até porque o City já vai passar sim por uma reformulação para a próxima temporada. O Walker deve ir embora de maneira definitiva, De Bruyne já é oficial que vai embora, Bernardo Silva pode ser negociado e todos esses caras foram fundamentais nesses últimos anos para o time do Guardiola conquistar diversos títulos. Tem jogador do Manchester United sendo disputado pelo Bayer Leverkusen da Alemanha e pelo Atlético de Madrid da Espanha. Esse jogador é o atacante argentino Alejandro Garnacho, de apenas 20 anos. Saiu no portal Team Talk que tanto o Leverkusen quanto o Atlético de Madrid vão buscar a contratação do Garnacho para a próxima temporada. O Manchester United, por sua vez, numa eventual negociação pelo argentino, pediria por volta de 80 milhões de euros. Lembrando que ele ainda tem contrato com o time do Old Trafford até 2028. Contrato longo ainda. Os números dele nessa temporada são bons, são números promissores. Ele tem 10 gols e 9 assistências em 50 jogos. É um jogador de bastante velocidade e pelo fato de ser ainda muito novo, isso significa que a gente ainda pode ver mais potencial dele. Temos um jogador do Manchester City que está sendo disputado por 3 times da Inglaterra nesse momento. É um jogador que para muitos nem deveria estar no City e não deveria ter custado o que custou há algumas temporadas. Tô falando de Jack Grealish, que quando foi contratado por Pep Guardiola, custou aos cofres do clube mais de 100 milhões de euros. Agora, o portal do Ficharres traz a informação de que na própria Premier League tem times interessados em contratar o Grealish na próxima janela. Esses times são Tottenham, Aston Villa e Newcastle. Newcastle teria uma vantagem para contratar o Grealish. É um time que hoje está garantindo via Premier League sua classificação para a próxima temporada da Liga dos Campeões. Agora, o Aston Villa é o time que o Grealish defendia antes de jogar no City. De repente, essa questão afetiva pode dar um peso para o Aston Villa na história também. A temporada do Grealish é mais uma vez muito tímida. Em 30 jogos, ele tem apenas 3 gols e 5 assistências. Pouco, né, para um jogador que custou mais de 100 milhões? Tem notícia muito boa para os torcedores e simpatizantes do Liverpool. Isso porque, após eles terem renovado na semana passada o contrato do Mohamed Salah, agora eles chegaram a um acordo também para renovar o contrato do capitão, o zagueiro holandês Virgil van Dijk, de 33 anos. Ele tinha contrato, assim como o Salah anteriormente, só até o final dessa temporada, e já era quase certo que ele iria embora do clube de graça, a custo zero. No fim, o Liverpool conseguiu retomar as negociações com o Van Dijk e eles conseguiram renovar. Agora, o contrato que ia só até junho de 2025 foi renovado até junho de 2027. E o Van Dijk demonstrou muita alegria com essa renovação, tendo falado o seguinte em entrevista ao canal oficial do clube: "Estou muito feliz, muito orgulhoso. Tem muitas emoções, obviamente, passando pela minha cabeça nesse momento que estou falando. É um sentimento de orgulho, sentimento de alegria. É simplesmente incrível. A jornada que eu tive até agora na minha carreira, ser capaz de renovar por mais 2 anos com esse clube é incrível e eu estou muito feliz." Isso significa que, no fim das contas, o único jogador que o Liverpool deve perder para a próxima temporada, por fim de contrato, será o lateral direito Trent Alexander-Arnold, que, ao que tudo indica, será jogador do Real Madrid.
Falando em Real Madrid, após a eliminação nessa semana na Liga dos Campeões, a batata do Carlo Ancelotti está assando. E a imprensa espanhola tem já divulgado nas últimas horas que ele vai poder dirigir o Real Madrid na final da Copa do Rei contra o Barcelona, agora no final do mês, e logo em seguida será demitido. Não vai terminar a La Liga como treinador do Real e não será o treinador do Real também na disputa do Super Mundial agora no meio do ano. O jornal espanhol Marca divulga que agora 2 nomes estão ganhando cada vez mais força para ficar com a vaga do Ancelotti quando ele for demitido. Um eu já tinha até trazido em outro vídeo do canal, que é o Xabi Alonso. Treinador espanhol de 43 anos, está no Bayer Leverkusen da Alemanha, ainda é o atual campeão da Bundesliga, vice-campeão da Liga Europa, faz um bom trabalho, é um treinador promissor e que o Florentino Pérez gosta bastante. Só que o Marca agora divulga que tem um outro nome também no radar do Real Madrid para assumir o clube. E detalhe, é um treinador que hoje não está atuando como treinador, mas toparia voltar a trabalhar se fosse para assumir o Real Madrid. Esse treinador que eu estou falando, que hoje está atuando como diretor, é Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool, que venceu no Liverpool a Premier League, a Liga dos Campeões, já trabalhou no Borussia Dortmund no passado também. Hoje ele é diretor-geral da Red Bull pelo mundo. Mas já havia saído nessa semana que ele estaria insatisfeito com a rotina de diretor e aceitaria voltar a trabalhar se fosse para assumir o Real Madrid ou a seleção brasileira. Agora o Real parece que está de portas abertas para ele. Queria saber agora de vocês. Vocês acham que valeria mais a pena para o Real Madrid, com a saída do Ancelotti, apostar na experiência de Jürgen Klopp ou então na juventude e no potencial de Xabi Alonso? Coloca nos comentários para eu ver a opinião de vocês. Chegando agora no futebol brasileiro, eu quero começar falando sobre o Grêmio, que passa por um momento turbulento. Perdeu nessa semana no Brasileirão por 4-1 por Mirassol, o time não tem jogado bem e a derrota para o time do interior paulista acabou sendo a gota d'água para Gustavo Quinteiros, que então foi mandado embora. Com a saída do Quinteiros, informação do portal do GE é de que o Grêmio já abriu conversas para levar de volta para o clube Mano Menezes, que já trabalhou no Grêmio no passado. Ele está sem clube desde o final do mês de março, quando foi mandado embora do Fluminense. Inclusive, no Fluminense em 2024, fez uma campanha ajudando o tricolor carioca a não ser rebaixado. Então o Grêmio, pensando em um novo comando, pensando até mesmo em mudar um pouquinho o seu estilo de jogo, busca a contratação de Mano Menezes. O primeiro alvo era Dorival Júnior, só que o Dorival Júnior está fechando com outro time que eu vou falar já já. Por isso, Mano aparece agora como a opção principal. Se comenta também nos bastidores a possibilidade de o Grêmio ter como coordenador técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Eu quero fazer um pequeno comentário a respeito do Grêmio, que eu acredito que vocês vão concordar também. Eu acredito que de nada adianta você contratar o Mano, o Felipão, o Diniz, enfim, qualquer técnico, sendo que o elenco do Grêmio hoje eu enxergo que é um elenco muito limitado. Então, o que o Grêmio tem que ter um entendimento? Que independente do treinador que vier a assumir o time, ninguém vai fazer milagre. O time do Grêmio é um time limitado e que eu enxergo que, se não tomar cuidado, vai brigar até o final do campeonato na parte de baixo da tabela. Vamos agora falar do Dorival, que eu disse que chegou a ser alvo do Grêmio, mas está fechando com outro time. Segundo informação do jornalista André Hernan, Dorival Júnior já tem um acerto verbal para ser o novo treinador do Corinthians. O Corinthians, depois da derrota para o Fluminense em casa nessa semana, por 2-0, acabou optando pela demissão do técnico Ramon Dias, que há poucas semanas tinha sido campeão paulista em cima do Palmeiras. Para vocês verem como no futebol, você ganha hoje e amanhã você já está com o seu cargo em risco. O Ramon vinha de uma derrota por 2-0 para o Fluminense, na Neoquímica Arena. No último final de semana tinha perdido um clássico por Palmeiras por 2-0, mas a principal queixa da torcida e até mesmo de alguns jogadores como Memphis Depay era de que o time do Corinthians às vezes tinha os resultados, mas não demonstrava evolução como equipe. Então Ramon não é mais o treinador e o Dorival vem como o nome mais forte para assumir. Ele que estava, de certa forma, sem trabalhar desde o final do mês de março também, quando foi demitido da seleção brasileira, onde fez um trabalho muito ruim. Agora é aquilo, para nível de futebol brasileiro, Dorival deve fazer um trabalho ok, um trabalho bom no time do Corinthians. Ele é um treinador que ele é conhecido por apaziguar o ambiente, por conseguir fazer as estrelas começarem a render. Foi assim no São Paulo, onde foi campeão há pouco tempo da Copa do Brasil, no Flamengo, onde foi campeão da Copa do Brasil também.
campeão da Libertadores, então ele sabe trabalhar em grandes times e também com vestiários pesados. Só na seleção mesmo que deixou muito a desejar. Agora, eu queria ver as opiniões de vocês sobre as notícias dessa edição do Mercado da Bola. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse foi o único vídeo dessa sexta-feira. Agora, vou descansar que é feriado. Se você tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e é isso, tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!